Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao canal Cine Mystique. Se ainda não são inscritos, não se esqueçam de se inscrever e deixar um like no vídeo. Hoje, vamos falar sobre o filme Kung Fu Panda de 2008. Na pacata aldeia do Vale da Paz, Po, um panda desajeitado e sonhador, vivia uma vida que não parecia sua. Seu coração, no entanto, pulsava com a energia do Kung Fu, um sonho quase ridículo para alguém cuja maior proeza diária era ajudar o pai, Sr. Ping, um mestre noodle, a entregar seu delicioso caldo. Po idolatrava os Cinco Furiosos, mestres lendários cujas proezas ele imitava secretamente, muitas vezes com resultados desastrosos. A vida de Po era um constante conflito entre a realidade da cozinha e a fantasia dos tatames. A grande reviravolta veio durante a cerimônia de escolha do Dragão Guerreiro, o mestre destinado a proteger o vale. Enquanto os furiosos, Tigresa, Macaco, Louva-a-Deus, Víbora e Garça, exibiam sua graça e poder sob o olhar severo do mestre Shifu, Po, numa tentativa desesperada de ver melhor, acidentalmente se lança do alto da escadaria, caindo bem no centro do palco, diante do venerável mestre Oogway. Oogway, com sua sabedoria milenar, viu algo que os outros não viam, apontando seu cajado para o panda confuso. Ele será o Dragão Guerreiro. Shifu ficou horrorizado. Para ele, Po era a antítese de tudo que um guerreiro representava: desorganizado, pesado e sem disciplina. Shifu tentou de tudo para convencer Oogway de seu erro, mas o sábio tartaruga apenas sorriu, afirmando que o destino havia sido selado. Po, por sua vez, mal conseguia processar a honra, tropeçando em suas palavras e caindo de cara no chão do Palácio de Jade, o centro nevrálgico das artes marciais. A jornada de treinamento começou como um pesadelo. Os Cinco Furiosos, liderados pela cética e rígida Tigresa, que via em Po uma ofensa ao seu próprio esforço e dedicação, o submetiam a humilhações veladas e desafios quase impossíveis. Po apanhava, escorregava, e sua única companhia eram os comentários sarcásticos dos colegas. Shifu, pressionado por Oogway a treinar o panda, via no fracasso de Po a confirmação de sua própria incompetência como mestre. Entretanto, Oogway, antes de se retirar pacificamente, deixou uma mensagem enigmática para Shifu, indicando que o problema não era o panda, mas sim a percepção do mestre. Shifu, desesperado, recorreu a métodos extremos. Ele percebeu que a motivação de Po era sua paixão por comida. Transformando o treinamento em um jogo de esconde-esconde por bolinhos de feijão, Shifu conseguiu pela primeira vez fazer Po mover-se com propósito. O panda, motivado pelo apetite voraz, começou a absorver os princípios do Kung Fu, adaptando os movimentos dos furiosos ao seu próprio corpo e estilo. A ascensão de Po foi notável, mas seu passado sombrio ameaçava retornar. Tai Lung, o antigo discípulo prodígio de Shifu, um leopardo das neves de força e rancor incomparáveis, havia escapado da prisão de Chorgon. Tai Lung, expulso por sua fúria incontrolável e por seu desejo obsessivo pelo pergaminho do dragão, retornava para reivindicar o que acreditava ser seu por direito. Quando Tai Lung invadiu o vale, a arrogância dos furiosos levou à sua derrota humilhante. Eles eram mestres em suas técnicas específicas, mas Tai Lung era a perfeição marcial em fúria. Foi então que Po, agora aceitando seu destino e sentindo a necessidade de proteger seus amigos e seu lar, confrontou o vilão. O momento crucial ocorreu no topo da escadaria do palácio, onde Po finalmente recebeu o pergaminho do dragão. Ao abri-lo, encontrou apenas um espelho brilhante. A revelação foi profunda. O poder não estava escrito, mas sim dentro de quem o segurava. O verdadeiro poder do dragão guerreiro era a autoconfiança. Tai Lung, faminto pelo segredo, atacou Po com toda a sua força. Mas Po, agora imbuído de sua própria força interior, usou a natureza de seu corpo, sua elasticidade, sua resistência e seu peso, como armas. Ele absorvia os golpes de Tai Lung, devolvendo-os com o Wuxi Finger Hold, ou, como Po o chamava, o toque do dedo infinito, ou simplesmente resistindo até que o vilão se exaurisse. Com um último e poderoso golpe, Po derrotou Tai Lung, não pela técnica superior,
mas pela inabalável convicção em ser ele mesmo. O panda, que começou como um entregador de noodles, havia salvado o dia, e Shifu finalmente viu em Po a realização de um potencial que ele próprio havia se recusado a enxergar. O Vale da Paz estava seguro sob a guarda do dragão guerreiro, o panda. O Vale da Paz respirava a tranquilidade habitual, mas para Po, a calma era apenas uma pausa entre os sonhos e a realidade prosaica de esfregar panelas de macarrão. Ele não era apenas um panda, ele era uma coleção ambulante de admiração, um fã ardoroso dos Cinco Furiosos, cujas rotinas ele tentava replicar em segredo, geralmente derrubando prateleiras ou desmoronando sobre pilhas de ingredientes. A cada salto desajeitado, ele lembrava a disciplina quase militar que Tigresa, por exemplo, demonstrava, ou a calma zen que Macaco mantinha mesmo em meio ao caos. A dedicação deles era um farol inatingível para ele. A escolha do dragão guerreiro, um evento que parava o tempo na montanha, foi o ponto de inflexão. Po, com o coração na boca, subiu na multidão, movido por uma esperança tão grande quanto sua fome. O modo como os Cinco Furiosos flutuavam, cada um mestre em sua arte, a precisão cirúrgica de louva-a-Deus, a fluidez de víbora, a força contida de garça, era de tirar o fôlego. A queda de Po, um acidente cósmico de descoordenação, foi o catalisador. Ele aterrissou no centro sagrado, não como um guerreiro, mas como um meteorito macio, forçando o mestre Oogway a vê-lo. A aceitação do velho mestre não foi uma ordem, mas uma constatação da verdade escondida, que a grandeza pode vir do lugar mais improvável. Shifu, o mestre meticuloso que dedicou sua vida a lapidar a perfeição, viu em Po uma afronta pessoal, um desastre ambulante que ameaçava a ordem que ele tanto prezava. Treinar Po era como tentar ensinar um rio a correr para trás. A frustração de Shifu era palpável. Cada fracasso de Po era um espelho de seu próprio medo de não ser bom o suficiente para agradar Oogway, ou, mais profundamente, de ter falhado em controlar seu próprio pupilo mais promissor, Tai Lung. Os Cinco Furiosos, criados na cultura da excelência e do rigor, viam Po com desdém. Tigresa, em particular, sentia que a escolha de Po desvalorizava cada gota de suor que ela e seus irmãos haviam derramado. Seus olhares eram mais afiados que qualquer espada. Eles o testaram, esperando que ele desistisse, que provasse que Oogway estava errado. Foi a fome que serviu de ponte. Quando Shifu, quase por desespero, usou os bolinhos de ginsum como isca, algo se acendeu em Po. Ele descobriu que podia mover-se com intenção quando havia algo valioso em jogo. A técnica não vinha da força bruta, mas da absorção instintiva de como seu corpo, grande e mole, poderia desviar e absorver o impacto. Ele não lutava como os furiosos, ele lutava como um panda. Ele encontrava alegria na dor do treinamento, contanto que terminasse com uma recompensa comestível, e essa alegria o tornava maleável à lição. A sombra de Tai Lung era a antítese de Po. O Leopardo das Neves era a manifestação do talento sem controle, uma máquina de destruição movida pela mágoa e pela crença de que o mundo lhe devia algo. A fuga dele foi um prenúncio de violência, uma confirmação de todos os medos que Shifu tentara enterrar. Quando os furiosos enfrentaram Tai Lung, eles encontraram um guerreiro que havia dominado a técnica sem a moral, e a luta expôs suas limitações. Eles eram especialistas, mas Tai Lung era o predador supremo. A revelação do pergaminho, um espelho cintilante, foi o momento em que Po parou de buscar a resposta fora de si. Ele viu a si mesmo, desajeitado, mas ali, inteiro. O poder não era um segredo místico, mas a aceitação de sua própria natureza. Diante de Tai Lung, Po não tentou ser um tigre ou um macaco. Ele aceitou ser a massa resiliente que era. Ele usou a força do leopardo contra ele mesmo, a inércia de Tai Lung se tornando a arma de Po. Quando ele aplicou o toque dos dedos, não foi um movimento estudado, mas a manifestação final de sua crença. Ele era o dragão guerreiro, não por ser perfeito, mas por ser inabalável em sua identidade panda. O silêncio que se seguiu à vitória não foi de surpresa, mas de profunda compreensão para todos que testemunharam a ascensão do mais improvável dos heróis. A figura de Sr. Ping, o pai adotivo de Po,
permanecia como um pilar de calor e previsibilidade na vida do panda. Para Ping, a excelência residia na simplicidade de um bom caldo de macarrão, na consistência do preparo, uma filosofia oposta à volatilidade das artes marciais. Ele amava seu filho com uma devoção incondicional, embora secretamente temesse que os sonhos grandiosos de Po o levassem para longe do conforto da cozinha. Essa dualidade, o desejo de Po pela aventura épica e a necessidade de Ping pela estabilidade familiar, era um subtexto constante na narrativa da vida do panda. A preparação mental dos 5 furiosos para a cerimônia era um estudo de contraste. Tigresa, com sua postura sempre impecável, representava a disciplina forjada na dor, um reflexo do treinamento severo imposto por Shifu. Macaco trazia um humor leve, mas sua maestria era inegável. Para eles, o Kung Fu não era um sonho, era o único modo de vida possível. A chegada caótica de Po, caindo como um bolo de arroz desajeitado, foi um insulto à sua perfeição adquirida. Mestre Shifu, por sua vez, carregava o peso de um fracasso anterior que moldava sua visão de mundo. Seu mentorado anterior, Tai Lung, havia sido um prodígio de força bruta e ambição desmedida, um aluno que ele não soube guiar moralmente. O desprezo de Shifu por Po era em grande parte um medo projetado. Se Po fosse o verdadeiro dragão guerreiro, significava que toda a sua vida dedicada ao refinamento técnico havia sido um desvio. Ele via em Po a chance de Oogway corrigir seu erro passado, e se Po falhasse, Shifu estaria provado certo em sua crença na superioridade da técnica sobre o potencial bruto. O treinamento inicial era um campo de batalha emocional. Po absorvia as críticas como se fossem golpes diretos em seu valor próprio. Ele se via refletido nos olhares de decepção, especialmente o de Tigresa, que parecia mais pessoalmente ofendida do que os outros. O ponto de virada, orquestrado pela genialidade desesperada de Shifu, foi uma epifania sobre a natureza da motivação. Ao usar a comida, a única coisa que verdadeiramente conectava Po ao seu passado e ao seu pai, como recompensa, Shifu desbloqueou um instinto de sobrevivência e desejo que transcendia a inabilidade física. Po não estava aprendendo a lutar como eles. Estava aprendendo a usar seu próprio peso e centro de gravidade, transformando o que parecia ser sua maior fraqueza em uma armadura flexível. Quando Tai Lung retornou, ele não era apenas um inimigo, era a sombra de Shifu, a prova viva do que acontece quando o talento é alimentado apenas pela raiva e pelo sentimento de injustiça. A fúria de Tai Lung era articulada, metódica em sua destruição. A derrota dos furiosos não foi por falta de habilidade, mas por falta de adaptação a uma força pura e descontrolada. Eles lutavam com a forma. Tai Lung lutava com a necessidade. O clímax no Palácio de Jade, após a leitura do pergaminho espelhado, foi uma transição de poder. Po, finalmente, entendeu que a história do dragão guerreiro não era uma fórmula, mas uma permissão para ser autêntico. Ele não precisava imitar a graciosidade de macaco ou a ferocidade de tigresa. Seu poder era a resiliência de um panda que sempre se levantou após cair. Ao enfrentar Tai Lung, Po se tornou o saco de pancadas perfeito, um colchão que absorvia o ódio do leopardo, deixando-o exausto pela própria violência direcionada. O golpe final, o Wuxi Finger Hold, não era apenas uma técnica, mas um ato de suprema confiança, uma demonstração de que ele podia controlar o poder de Tai Lung simplesmente por não ter medo dele. A paz retornou ao vale, uma paz mais rica e profunda, pois agora ela era guardada não pela perfeição, mas pela aceitação da imperfeição. Po, o desajeitado, havia se tornado a âncora de toda a esperança. A celebração que se seguiu à derrota de Tai Lung foi um espetáculo de alívio e admiração sem precedentes. O Palácio de Jade, antes um templo de disciplina austera, agora ecoava com a alegria ruidosa de um festival. Po, o novo dragão guerreiro, não estava mais cambaleando. Ele caminhava, ainda um pouco desajeitado, mas com uma nova gravidade em seus passos. Tigresa, que antes mal conseguia olhá-lo nos olhos, agora o observava com um respeito recém-descoberto. Ela,
que havia dedicado cada fibra de seu ser à busca da perfeição, compreendeu que a verdadeira força residia na autenticidade, um conceito que a rigorosa criação de Shifu nunca havia permitido abraçar completamente. A rigidez em sua postura cedeu um pouco, substituída por uma aceitação relutante, mas genuína, de seu novo companheiro de armas. Shifu, por sua vez, experimentou uma libertação profunda. O fardo de tentar forçar Po a encaixar-se em um molde pré-estabelecido finalmente se dissipou. Ele percebeu que sua própria rigidez como mestre vinha de sua incapacidade de perdoar a si mesmo pela falha com Tai Lung. Ao aceitar o panda, ele, de fato, se perdoava por não ter sabido olhar além do talento óbvio, um erro que lhe custou caro. O mestre Shifu começou a integrar os métodos de Po em seu próprio ensino, entendendo que o Kung Fu não era uma forma única, mas um espectro de possibilidades. Ele via a alegria contagiante de Po ao ensinar aos outros aldeões como usar seu peso de maneira inteligente, transformando o medo em riso e a inércia em movimento proposital. O Sr. Ping, o pai Noodle, teve um momento de triunfo silencioso. Ao ver seu filho aceito e celebrado, sua preocupação cedeu lugar ao orgulho paternal. Ele continuou a servir seus deliciosos pratos, mas agora, as entregas de Po eram menos sobre obrigações e mais sobre visitas carinhosas ao palácio, onde ele ocasionalmente tentava ensinar aos 5 furiosos a arte de dobrar massa de maneira eficiente. Havia uma nova harmonia no vale. A comida e a luta coexistiam em equilíbrio, provando que a essência de um guerreiro não precisava excluir os prazeres simples da vida. A vida de Po, como dragão guerreiro, trouxe uma nova dimensão à rotina do Palácio de Jade. Ele não era apenas um defensor. Ele era um unificador. Sua natureza gentil e sua incapacidade de levar a si mesmo muito a sério desarmavam tensões antes que elas pudessem se solidificar. Enquanto os furiosos mantinham a guarda alta contra ameaças externas, Po ensinava a importância de estar em paz consigo mesmo. As histórias de sua jornada, de um sonhador glutão a salvador do vale, tornaram-se lendas sussurradas, inspirando uma nova geração de jovens animais que antes viam o Kung Fu como algo reservado apenas aos mais esguios ou mais disciplinados. A era do dragão guerreiro panda havia começado, uma era definida não pela técnica perfeita, mas pela coragem de abraçar a própria, deliciosa, desordem. A nova harmonia no Vale da Paz não significava o fim dos desafios, mas sim uma mudança na perspectiva com que Po os encarava. Ele aprendeu rapidamente que proteger o vale não se resumia a um único confronto épico, mas a uma vigilância constante sobre o espírito da comunidade. Po, em sua nova função, tornou-se o embaixador das artes marciais para o povo comum, que antes via os furiosos como figuras distantes e quase míticas. Ele descia a montanha com frequência, não mais com cestos de noodles, mas com lições práticas de defesa pessoal que qualquer vendedor de frutas poderia aplicar. Os 5 furiosos, observando Po interagir com a população, começaram a desmantelar suas próprias armaduras emocionais. Tigresa, em particular, começou a reconhecer que sua dedicação obsessiva à forma a havia tornado cega para a adaptabilidade. Ela começou a treinar com Po, não sob a supervisão de Shifu, mas em sessões informais onde Po, sem querer, a forçava a relaxar seus músculos tensos, muitas vezes rindo da sua seriedade excessiva. Ela descobriu que a firmeza do panda era uma âncora. Quando ela ameaçava se perder em sua própria intensidade, Po a trazia de volta à terra com um comentário irônico sobre a quantidade de bolinhos necessários para tal proeza. Shifu, agora mais leve, começou a focar na sutileza do ensino. Ele via em Po a prova de que a verdadeira mestria não era a ausência de falhas, mas a capacidade de integrar essas falhas em um sistema funcional. O mestre começou a encorajar os alunos mais jovens a experimentar, a falhar ruidosamente, algo que ele jamais teria permitido na época em que treinava Tai Lung. Ele se lembrava com tristeza do potencial desperdiçado do leopardo, mas agora essa memória servia como um lembrete para nutrir a luz em vez de tentar extinguir a escuridão. Houve, contudo, um efeito colateral na popularidade de Po. A fama trouxe consigo uma onda de discípulos oportunistas,
jovens entusiastas que só viam a glória e não o trabalho duro. Eles copiavam o estilo desajeitado de Po, esperando que a mera aparência de um panda grande os tornasse invencíveis. Po, que nunca quis ser um modelo, sentiu o peso da responsabilidade de liderar pelo exemplo correto. Nesse momento de estabilidade, uma nova ameaça sutil emergiu, não de força bruta, mas de manipulação psicológica, testando a resiliência moral do dragão guerreiro. Um mestre ermitão, cuja fama era baseada em promessas de iluminação rápida, começou a atrair seguidores do vale, alegando que o Kung Fu tradicional era lento e desnecessário. Essa nova filosofia pregava a busca pelo poder imediato sem sacrifício, ecoando perigosamente as ambições não resolvidas de Tai Lung. Po, agora ciente de que a batalha final não era contra um inimigo físico, mas contra a tentação da facilidade, precisava provar que a jornada, com todos os seus tropeços e acidentes, era o verdadeiro segredo do pergaminho. Ele se preparou para enfrentar a tentação de sua própria identidade, desta vez com a ajuda de seus amigos, os Cinco Furiosos, que agora lutavam não apenas ao seu lado, mas com o mesmo coração autêntico. A chegada dessa nova ameaça sutil, um guru de iluminação instantânea, ressoou profundamente no âmago do treinamento de Po. Era a velha tentação, a promessa de recompensa sem o esforço do caldo de feijão. O mestre charlatão pregava uma forma de Kung Fu que ignorava a dor, a paciência e, crucialmente, a história pessoal de cada um. Po sentiu um desconforto visceral. Era o mesmo apelo que fizera Tai Lung se perder, a crença de que um atalho poderia levar à grandeza. Os jovens aspirantes, vendo Po como um atalho milagroso, começaram a rejeitar as lições sobre o centro de gravidade e a absorção de impacto. Eles queriam o toque do dedo infinito, sem terem passado por semanas apenas tentando não quebrar a cabeça durante o treinamento de equilíbrio. Po, que entendia perfeitamente o desejo de pular etapas, sentiu a necessidade de desmistificar sua própria vitória. Ele sabia que seu sucesso não fora um truque de mágica, mas a aceitação de sua gordura e lentidão como vantagens estratégicas. Para combater essa maré de superficialidade, Po e os Furiosos decidiram dar uma demonstração que seria a antítese da promessa vazia do guru. Não seria uma luta destrutiva, mas uma performance de maestria encarnada. Tigresa, inspirada pela nova leveza, executou uma série de movimentos fluidos que terminavam em posturas de total estabilidade, mostrando que a forma seguia a força interior. Macaco e Louva-a-Deus entrelaçaram suas artes em um balé mortal que exigia precisão de anos de prática. O ponto alto, claro, foi a participação de Po. Ele não tentou imitar a velocidade. Em vez disso, ele pegou um dos praticantes mais rápidos do grupo do guru, que tentou atacá-lo com uma rajada frenética de golpes. Po simplesmente se tornou um obstáculo maciço e sorridente. Os golpes do jovem simplesmente ricocheteavam em sua barriga, gastando toda a energia do agressor até que ele caísse ofegante no chão, ileso. "Vocês buscam o poder", Po declarou, sua voz agora carregada de uma autoridade calma, a mesma que ele ganhara ao encarar Tai Lung. "Mas o poder não está no quão rápido você ataca, está no quão bem você aguenta o que vem em sua direção. Eu sou pesado, isso é um fato. Mas este peso me ensinou a não ser empurrado. O segredo do pergaminho não é o que ele diz, mas o que ele reflete. Quem você é, de verdade. Se você tentar ser mais rápido do que é, você se quebra. Se você for exatamente quem você é, você se torna inquebrável." Essa lição, vinda do panda que virou o herói, finalmente desarmou a sedução da resposta fácil. O guru, sem poder vender a ilusão de força imediata, viu seus seguidores voltarem para as aulas de Shifu, ou, mais frequentemente, para a fila do Sr. Ping, reconhecendo que a verdadeira satisfação, seja no macarrão ou no Kung Fu, vinha da dedicação ao processo. Po, ao defender a integridade do treinamento, solidificou seu legado, não apenas como o guerreiro mais forte, mas como o mestre mais sábio que o Vale da Paz já conhecera. A vitória sobre a tentação da facilidade trouxe um período de paz profunda, permitindo que Po se concentrasse na construção de um legado duradouro. O
Palácio de Jade transformou-se gradualmente de uma fortaleza de perfeição marcial em uma escola de autodescoberta. Po, o mentor improvável, começou a desenvolver seu próprio estilo de ensino, focado menos nas catas complexas e mais na aceitação corporal e na resiliência emocional. Ele insistia que cada aluno encontrasse seu ponto de panda, o centro de gravidade único que lhes permitia absorver e redirecionar a pressão. Tigresa, agora uma presença mais suave, começou a se aventurar fora dos muros do palácio com Po. Ela ainda era a guerreira mais feroz, mas sua motivação mudara. Ela não buscava mais a aprovação de Shifu, ou a honra inerente ao título de Furiosa. Buscava a excelência por si mesma, um desejo que Po havia reacendido ao mostrar que a paixão genuína era mais poderosa que a obrigação. Em uma dessas patrulhas fora do vale, eles encontraram um pequeno vilarejo assolado por bandidos, homens que não eram mestres de Kung Fu, mas apenas brutamontes bem organizados. O confronto revelou a nova faceta de Po como líder tático. Enquanto os furiosos tradicionais poderiam ter neutralizado os bandidos com demonstrações de força avassaladora, Po os observou. Ele percebeu que a força dos bandidos residia na sua formação compacta. Usando sua massa, Po se posicionou como um pivô, um obstáculo móvel, permitindo que Tigresa usasse sua agilidade superior em flancos estratégicos. O panda se tornou o escudo, a distração necessária, permitindo que a precisão dos furiosos fosse aplicada de forma cirúrgica, sem causar danos permanentes, apenas desorganização completa. Foi uma dança coordenada de poder bruto, o panda, e refinamento técnico, os outros mestres. Shifu, observando a distância com Oogway, que na verdade raramente saía de sua meditação profunda, mas cujas opiniões eram sempre sentidas, sorriu. O mestre finalmente entendia o que Oogway sempre soubera. O Kung Fu não era sobre como você era criado ou qual técnica você dominava, mas sobre o quão profundamente você entendia a si mesmo e ao seu ambiente. A história de Tai Lung, o prodígio consumido pela raiva, serviu como a sombra necessária para que Po pudesse se tornar a luz da aceitação. O medo de Shifu de ter criado um monstro foi dissipado pela aceitação incondicional de seu aluno mais improvável. O legado de Po, consolidado nesses pequenos atos de serviço e ensino, era claro. Ele não apenas havia salvado o vale, mas o havia tornado mais resiliente, ensinando que a vulnerabilidade, quando aceita, torna-se a maior força. O panda, o mestre Noodle em treinamento, havia completado sua jornada, transformando a cozinha de seu pai em um local sagrado de onde se originava não apenas o sustento, mas também a filosofia de um novo tempo para o Kung Fu. O futuro do vale parecia seguro, guardado não por um guerreiro perfeito, mas por um coração grande e totalmente autêntico. A aceitação dessa nova filosofia reverberou até mesmo nos detalhes mais mundanos do Palácio de Jade. A rotina de exercícios noturnos, antes marcada pelo silêncio militar e pelo ranger dos ossos sob pressão, agora incluía momentos de pausa para alongamentos descontraídos, onde Po frequentemente inspirava os outros com piadas ruins ou observações perspicazes sobre o teor de gordura dos petiscos escondidos. Ele havia injetado uma dose necessária de leveza na venerável instituição, provando que a seriedade absoluta era tão perigosa quanto a irresponsabilidade total, como demonstrara a queda de Tai Lung. Sr. Ping, sentindo-se mais conectado ao universo do Kung Fu através do sucesso de seu filho, começou a inovar em sua culinária. Ele criou um novo bolinho especial, o bolinho da calma interior, que, segundo ele, tinha um efeito restaurador superior após sessões intensas de treinamento. Esses bolinhos se tornaram um ritual de união, servidos após os confrontos estratégicos, onde Po e os furiosos haviam trabalhado em conjunto. Tigresa, que costumava recusar qualquer alimento que não estivesse estritamente planejado em sua dieta, agora esperava ansiosamente por essa iguaria, um sinal visível de sua rendição à flexibilidade que Po representava. Ela percebeu que a rigidez em sua alimentação, assim como em sua luta, a impedia de aproveitar o momento presente. Macaco e Garça, que sempre mantiveram uma relação de camaradagem profissional, passaram a admirar a capacidade de Po de mediar conflitos internos com uma simplicidade desarmante.
Quando Louva-a-Deus e Víbora tinham desentendimentos sobre a melhor abordagem em uma missão, Po simplesmente sugeria que eles tentassem a tática um do outro por um dia. Essa troca forçada de perspectivas, inspirada em sua própria jornada de ter que lutar como um panda, frequentemente resultava em soluções criativas que nenhum dos dois teria concebido sozinho. O mestre Shifu, observando a evolução de seus alunos e seu próprio papel transformado, começou a se dedicar a um projeto de longo prazo: documentar as lições do panda. Ele via a história de Po como o antídoto definitivo contra o orgulho excessivo e a cegueira do talento não temperado pela humildade. Essas lições não eram sobre novas posturas, mas sobre a mentalidade. Sobre como transformar a autocrítica em motivação e o medo em aceitação. Po, agora plenamente confortável em sua pele e em seu título, finalmente compreendeu a profundidade do sacrifício de Oogway e a fé cega que Shifu havia precisado encontrar. Ele não era apenas o dragão guerreiro. Ele era a prova viva de que a predestinação não era um roteiro fixo, mas um potencial que precisava ser descoberto dentro de si mesmo, muitas vezes tropeçando em direção a ele. Sua vida, antes dividida entre o vapor do caldo e a poeira dos tatames, havia se fundido em uma única, deliciosa e perfeitamente imperfeita jornada. O Vale da Paz prosperava, ancorado na sabedoria do panda, que provou que a maior arte marcial era ser genuinamente você mesmo. O legado de Po se estabeleceu como um farol de autenticidade, mas a paz no vale, como bem sabiam os mestres, raramente é estática. O sucesso do panda havia ressoado para além das fronteiras conhecidas, atraindo a atenção de velhas forças que se sentiam ameaçadas pela nova filosofia de aceitação. Não era uma ameaça de poder destrutivo como Tai Lung, mas sim de corrupção sutil, vinda de uma linhagem que se considerava a verdadeira guardiã da pureza marcial. Surgiu um clã de mestres de uma província distante, os Punhos de Jade Imaculada, liderados pela austera e incrivelmente técnica mestra Mei Lin. Eles desprezavam o que consideravam a diluição do Kung Fu, e Po era o símbolo máximo dessa degeneração. Para eles, a força deveria ser magra, rápida e impecável, nunca gorda, lenta e resiliente. A mestra Mei Lin, uma guerreira de agilidade impressionante, via em Tigresa uma aliada potencial, mas desprezava Po como uma abominação que manchava o nome da honra guerreira. O confronto foi orquestrado como um desafio formal de rivalidade cultural. Mei Lin e seus seguidores chegaram ao Palácio de Jade não para lutar até a morte, mas para demonstrar, por meio de uma série de competições de forma e técnica, a superioridade de seu rigoroso estilo sobre a abordagem caótica de Shifu e, especificamente, sobre o método sem forma de Po. O desafio inicial foi um teste de velocidade e precisão. Os Punhos de Jade executaram sequências que pareciam impossíveis, movendo-se tão rápido que deixavam rastros de luz. Os 5 furiosos se esforçaram para acompanhar, lembrando-se da disciplina que Shifu lhes ensinara, mas a velocidade pura dos adversários era desorientadora. Foi Po quem, ironicamente, quebrou o ritmo. Enquanto todos se concentravam em ser rápidos, Po se permitiu ser lento. Ele não tentou competir na velocidade. Ele se concentrou em prever o padrão da velocidade deles. Quando um dos discípulos de Mei Lin passou por ele, Po simplesmente estendeu uma pata e pegou o objeto que o jovem estava supostamente tentando destruir com uma lentidão calculada, como quem pega uma cereja madura. O ato não era agressivo, mas expunha a falha fundamental do estilo deles. A velocidade excessiva tornava o movimento previsível e, portanto, vulnerável à intervenção paciente. A mestra Mei Lin, furiosa com a interrupção, desafiou Po diretamente. Ela atacou com a técnica mais rápida que possuía, uma série de 10 golpes em menos de um segundo. Po não desviou. Ele absorveu. Sua barriga funcionou como um amortecedor de energia cinética. Ele sentiu cada impacto, mas sua aceitação de sua própria constituição fez com que a força do ataque se dissipasse contra ele, exaurindo a atacante. Quando ela parou, ofegante, Po deu um passo à frente, imitando a postura rígida de Mei Lin, mas infundindo-a com um balanço suave. Sua técnica é bonita, Po disse.
sua voz mais grave do que nunca. Mas você só treinou para atacar. O verdadeiro mestre treina para permanecer. Você se esforça tanto para não ter falhas, que se esqueceu de como é ser você mesma quando está cansada. Eu sou feito de falhas. Eu sou um panda. E pandas não se quebram facilmente. A demonstração final veio do lado de Shifu. Ele usou as lições de Po para instruir Tigresa a lutar contra Mei Lin. Tigresa não tentou ser mais rápida. Ela usou a força de seu próprio centro, absorvendo os golpes de Mei Lin com posturas que lembravam a defesa do panda. Ao ver sua própria filosofia de rigidez ser adaptada com sucesso, usando a resiliência de Po, Mei Lin finalmente vacilou. A pureza, ela percebeu, não estava na ausência de imperfeição, mas na força encontrada ao aceitá-las. O Vale da Paz provou mais uma vez que sua força não residia na técnica singular, mas na capacidade de fundir estilos, um legado que o panda guerreiro havia plantado com seu coração aberto e sua barriga resistente. A retirada dos punhos de Jade Imaculada foi um testemunho silencioso da eficácia da nova doutrina do Palácio de Jade. Mestra Mei Lin partiu sem palavras, mas seus olhos, antes cheios de escárnio, carregavam agora uma centelha de dúvida e respeito forçado. Shifu observou o desenrolar da cena, sentindo uma satisfação que ia além da vitória em combate. Era a confirmação de que o caminho do equilíbrio, ensinado por Oogway e encarnado por Po, era o único caminho sustentável. O impacto dessa vitória foi mais profundo nos Cinco Furiosos do que qualquer batalha anterior. Eles haviam testemunhado como a aceitação radical da fraqueza de Po o tornara invencível contra a técnica pura. Tigresa, em particular, começou a questionar a validade de seu próprio sofrimento auto-infligido. Em uma conversa noturna, enquanto observavam o vale iluminado pelas lanternas, ela admitiu a Po que sentia que sua vida inteira fora uma tentativa de ser algo que não era, uma réplica perfeita da disciplina de Shifu, em vez de uma expressão única de sua própria força. Po, sempre prático e direto quando se tratava de emoções, respondeu com a sabedoria de quem acabara de comer um prato farto. Você é a tigresa. Você é forte. Ninguém consegue ficar em pé como você. O problema não é ser forte, é tentar ser rápida quando você nasceu para ser firme. Eu não perdi tempo tentando ser um macaco. Eu só queria o próximo bolinho. Sua simplicidade sempre desarmava a complexidade filosófica. O legado de Po começou a se manifestar na arquitetura do palácio. Antigas estátuas de guerreiros esguios e tensos foram complementadas por novas esculturas, algumas delas representando Po em poses ridículas de equilíbrio instável, mas firmes. O palácio estava se tornando um museu vivo da jornada, honrando tanto a forma quanto o espírito. Ping, sentindo que a tensão sobre o futuro de seu filho havia desaparecido por completo, usou sua influência culinária para selar a paz com a comunidade de guerreiros. Ele organizou um banquete interregional, convidando inclusive alguns dos seguidores mais jovens de Mei Lin que haviam ficado intrigados com a demonstração de resiliência. O banquete não tinha nada de marcial. Era uma celebração da vida, da comunidade e do sabor. Po, no centro de tudo, não apenas comia, mas compartilhava ativamente suas histórias, garantindo que a próxima geração entendesse que a verdadeira honra não estava no título de dragão guerreiro, mas na coragem de abraçar o próprio caminho, não importa quão atípico ele parecesse. O panda guerreiro, que começou a história como um sonho impossível, tornou-se a própria fundação da nova era de paz. Ele não era apenas o protetor do vale, ele era seu mestre em humanidade. Shifu e os Furiosos, finalmente em sintonia, olhavam para Po não com tolerância, mas com profundo afeto, sabendo que a maior lição de Kung Fu havia sido ensinada por aquele que, no início, parecia ser a antítese de tudo o que eles representavam. O amor incondicional por quem se é, temperado com a dose certa de apetite. A prosperidade que se seguiu a esses confrontos permitiu a Po e aos Furiosos uma era de relativa calma, um tempo precioso para consolidar o aprendizado. Po, agora completamente integrado ao seu papel, começou a se dedicar a projetos de infraestrutura no vale, usando sua força não para lutar, mas para mover pedras e reforçar pontes,
mostrando que o poder do dragão guerreiro era eminentemente prático e voltado para o bem-estar cotidiano. Ele era o engenheiro de coração mole, transformando o esforço físico em serviço comunitário visível. O mestre Shifu, sentindo-se finalmente livre do peso da autocrítica, dedicou-se a mentorar Po de uma forma mais colaborativa. Em vez de impor disciplina, ele sugeria caminhos, incentivando Po a refinar ainda mais a arte do panda, que Shifu agora reconhecia como uma maestria em absorção de impacto e controle de centro de gravidade. Ele estudava os movimentos orgânicos de Po, buscando uma fusão entre a precisão técnica milenar e a fluidez instintiva do panda, criando um currículo híbrido que seria o futuro da escola do Palácio de Jade. Tigresa, com a rigidez de anos lentamente se desfazendo, começou a explorar seu próprio lado mais suave. Ela descobriu um interesse tardio em botânica, cuidando do jardim de bambu do palácio. Po a apoiava fervorosamente, frequentemente trazendo-lhe os melhores e mais raros fertilizantes de sua coleção particular, compostos orgânicos, muitos deles restos de sua própria alimentação, o que, surpreendentemente, fazia as plantas prosperarem com uma vigorosidade incomum. Essa dedicação a algo fora do combate era um sinal claro de sua evolução emocional. Macaco e Garça, sempre os mais adaptáveis, tornaram-se os principais auxiliares de Po na integração de novos alunos. Eles traduziam as lições viscerais de Po em técnicas compreensíveis, garantindo que a filosofia do panda fosse comunicada com a clareza técnica que ainda era o padrão do palácio. Garça, em particular, desenvolveu uma admiração pela paciência de Po, comparando-a à lenta e constante força da água que desgasta a pedra, uma força que nem mesmo a fúria de Tai Lung pôde superar. Ping, por sua vez, atingiu o ápice de sua realização profissional. Seu restaurante agora era um ponto de peregrinação para viajantes de toda a China, todos querendo provar o caldo que sustentara o dragão guerreiro. Ele transformou a cozinha em um lugar de aprendizado formal, aceitando aprendizes que, embora não fossem pandas, juravam honrar o processo lento e dedicado da culinária, espelhando a jornada do Kung Fu. Ping entendia que, assim como o pergaminho, o verdadeiro segredo estava no ingrediente principal. A dedicação total àquilo que se faz, seja cozinhar ou lutar. O Vale da Paz havia se tornado mais do que um refúgio seguro. Era um laboratório de aceitação. Po, o panda desajeitado que sonhava em ser guerreiro, provou que a verdadeira força não era a ausência de peso, mas a convicção de carregá-lo com alegria. Ele não era mais o aluno relutante, mas o sábio que ensinava através do exemplo de sua própria, gloriosa e muito saborosa existência. A era do dragão guerreiro panda era a era da autenticidade inabalável. No entanto, essa era de estabilidade e aceitação universal era precisamente o tipo de paz que tendia a atrair energias que se alimentavam do tédio e da complacência. A maior ameaça não veio de um inimigo exterior, mas de uma força que explorava a confiança recém-descoberta do vale, a desilusão interna. Com o perigo imediato neutralizado e as lições de Po totalmente assimiladas, a necessidade de luta e o fervor heróico diminuíram. Os jovens alunos que se aglomeravam no palácio começaram a se sentir satisfeitos. Eles sabiam a técnica, sabiam a filosofia, mas lhes faltava a vivência da pressão extrema que forjara os furiosos, e principalmente Po. Essa complacência sutil começou a se manifestar como apatia. As sessões de treinamento se tornaram tediosas. Os toques de panda eram realizados com um sorriso forçado, em vez da concentração genuína. Po notou isso primeiro nos olhares dos furiosos. Tigresa, apesar de seu jardim de bambu florescente, estava voltando a apertar os lábios com frustração durante os treinos. Ela temia que, ao abraçar a leveza, houvesse perdido a ponta de sua antiga ferocidade necessária para enfrentar o inimigo verdadeiramente implacável. Seus medos eram os mesmos de Shifu no início. Que a alegria anestesiasse a prontidão. Shifu, percebendo a estagnação, sentiu um velho pavor. O de que a paz fosse apenas o prelúdio de uma queda mais dolorosa. Ele buscou a sabedoria de Uguay, que através de um murmúrio lento, indicou que o espírito dos guerreiros precisava ser lembrado da urgência da ameaça.
Não uma ameaça de violência física, mas uma ameaça à memória de por que lutavam. A crise veio na forma de um evento arqueológico. Uma equipe de escavação nos arredores do vale desenterrou um antigo artefato místico, selado há eras. Um espelho de obsidiana que não refletia a imagem física, mas sim a dúvida mais profunda de quem o olhava. O espelho não era um portal para um vilão, mas um catalisador para a introspecção destrutiva. Quando Po olhou para ele, ele não viu um inimigo, mas a imagem de si mesmo, gordo e sozinho no restaurante de seu pai. A vida que ele desesperadamente queria escapar. O reflexo sussurrou: "Você não é um guerreiro. Você é uma piada de bom gosto. Eles toleram você." Essa dúvida era mais corrosiva do que qualquer golpe de Tai Lung. Po, pela primeira vez, desde que se tornou o dragão guerreiro, hesitou. Sua fome diminuiu. Sua postura vacilou. Ele se isolou, tentando se convencer de que ainda merecia o título, revivendo cada tropeço em vez de cada vitória. O palácio mergulhou em um silêncio carregado de preocupação. Os 5 furiosos, vendo seu pilar de força vacilar sob o peso da dúvida interna, tiveram que usar as lições de Po em reverso. Eles tiveram que se tornar o suporte inabalável, provando que a grandeza de Po não dependia apenas de sua autoconfiança, mas da fé inabalável de seus amigos. Tigresa, forçando-se a deixar o bambu, foi a primeira a confrontar Po, não com técnica, mas com uma memória. A de quando ele caiu do céu e a fez rir, a primeira vez que ela sentiu algo além de dever. A luta, agora, era resgatar a fé um do outro, garantindo que o legado da autenticidade não fosse soterrado pela dúvida trazida à tona pelo espelho de obsidiana. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao canal Cine Mystique. Se ainda não são inscritos, não se esqueçam de se inscrever e deixar um like no vídeo. Hoje, vamos falar sobre o filme Kung Fu Panda de 2008. Na pacata aldeia do Vale da Paz, Po, um panda desajeitado e sonhador, vivia uma vida que não parecia sua. Seu coração, no entanto, pulsava com a energia do Kung Fu, um sonho quase ridículo para alguém cuja maior proeza diária era ajudar o pai, Sr. Ping, um mestre noodle, a entregar seu delicioso caldo. Po idolatrava os 5 furiosos, mestres lendários cujas proezas ele imitava secretamente, muitas vezes com resultados desastrosos. A vida de Po era um constante conflito entre a realidade da cozinha e a fantasia dos tatames. A grande reviravolta veio durante a cerimônia de escolha do dragão guerreiro, o mestre destinado a proteger o vale. Enquanto os furiosos, tigresa, macaco, louva-a-Deus, víbora e garça, exibiam sua graça e poder sob o olhar severo do mestre Shifu. Po, numa tentativa desesperada de ver melhor, acidentalmente se lança do alto da escadaria, caindo bem no centro do palco, diante do venerável mestre Oogway. Oogway, com sua sabedoria milenar, viu algo que os outros não viam, apontando seu cajado para o panda confuso. Ele será o dragão guerreiro. Shifu ficou horrorizado. Para ele, Po era a antítese de tudo que um guerreiro representava: desorganizado, pesado e sem disciplina. Shifu tentou de tudo para convencer Oogway de seu erro, mas o sábio tartaruga apenas sorriu, afirmando que o destino havia sido selado. Po, por sua vez, mal conseguia processar a honra, tropeçando em suas palavras e caindo de cara no chão do Palácio de Jade, o centro nevrálgico das artes marciais. A jornada de treinamento começou como um pesadelo. Os 5 furiosos, liderados pela cética e rígida tigresa, que via em Po uma ofensa ao seu próprio esforço e dedicação, o submetiam a humilhações veladas e desafios quase impossíveis. Po apanhava, escorregava, e sua única companhia eram os comentários sarcásticos dos colegas. Shifu, pressionado por Oogway a treinar o panda, via no fracasso de Po a confirmação de sua própria incompetência como mestre. Entretanto, Oogway, antes de se retirar pacificamente, deixou uma mensagem enigmática para Shifu, indicando que o problema não era o panda, mas sim a percepção do mestre. Shifu, desesperado, recorreu a métodos extremos. Ele percebeu que a motivação de Po era sua paixão por comida. Transformando o treinamento em um jogo de esconde-esconde por bolinhos de feijão, Shifu conseguiu pela primeira vez
fazer Po mover-se com propósito. O panda, motivado pelo apetite voraz, começou a absorver os princípios do Kung Fu, adaptando os movimentos dos furiosos ao seu próprio corpo e estilo. A ascensão de Po foi notável, mas seu passado sombrio ameaçava retornar. Tai Lung, o antigo discípulo prodígio de Shifu, um leopardo das neves de força e rancor incomparáveis, havia escapado da prisão de Chorgon. Tai Lung, expulso por sua fúria incontrolável e por seu desejo obsessivo pelo pergaminho do dragão, retornava para reivindicar o que acreditava ser seu por direito. Quando Tai Lung invadiu o vale, a arrogância dos furiosos levou à sua derrota humilhante. Eles eram mestres em suas técnicas específicas, mas Tai Lung era a perfeição marcial em fúria. Foi então que Po, agora aceitando seu destino e sentindo a necessidade de proteger seus amigos e seu lar, confrontou o vilão. O momento crucial ocorreu no topo da escadaria do palácio, onde Po finalmente recebeu o pergaminho do dragão. Ao abri-lo, encontrou apenas um espelho brilhante. A revelação foi profunda. O poder não estava escrito, mas sim dentro de quem o segurava. O verdadeiro poder do dragão guerreiro era a autoconfiança. Tai Lung, faminto pelo segredo, atacou Po com toda a sua força. Mas Po, agora imbuído de sua própria força interior, usou a natureza de seu corpo, sua elasticidade, sua resistência e seu peso, como armas. Ele absorvia os golpes de Tai Lung, devolvendo-os com o Wuxi Finger Hold, ou, como Po o chamava, o toque do dedo infinito, ou simplesmente resistindo até que o vilão se exaurisse. Com um último e poderoso golpe, Po derrotou Tai Lung, não pela técnica superior, mas pela inabalável convicção em ser ele mesmo. O panda, que começou como um entregador de noodles, havia salvado o dia, e Shifu finalmente viu em Po a realização de um potencial que ele próprio havia se recusado a enxergar. O Vale da Paz estava seguro sob a guarda do dragão guerreiro, o panda. O Vale da Paz respirava a tranquilidade habitual, mas para Po, a calma era apenas uma pausa entre os sonhos e a realidade prosaica de esfregar panelas de macarrão. Ele não era apenas um panda, ele era uma coleção ambulante de admiração, um fã ardoroso dos 5 furiosos, cujas rotinas ele tentava replicar em segredo, geralmente derrubando prateleiras ou desmoronando sobre pilhas de ingredientes. A cada salto desajeitado, ele lembrava a disciplina quase militar que Tigresa, por exemplo, demonstrava, ou a calma zen que Macaco mantinha mesmo em meio ao caos. A dedicação deles era um farol inatingível para ele. A escolha do dragão guerreiro, um evento que parava o tempo na montanha, foi o ponto de inflexão. Po, com o coração na boca, subiu na multidão, movido por uma esperança tão grande quanto sua fome. O modo como os 5 furiosos flutuavam, cada um mestre em sua arte, a precisão cirúrgica de louva-a-Deus, a fluidez de víbora, a força contida de garça, era de tirar o fôlego. A queda de Po, um acidente cósmico de descoordenação, foi o catalisador. Ele aterrissou no centro sagrado, não como um guerreiro, mas como um meteorito macio, forçando o mestre Oogway a vê-lo. A aceitação do velho mestre não foi uma ordem, mas uma constatação da verdade escondida, que a grandeza pode vir do lugar mais improvável. Shifu, o mestre meticuloso que dedicou sua vida a lapidar a perfeição, viu em Po uma afronta pessoal, um desastre ambulante que ameaçava a ordem que ele tanto prezava. Treinar Po era como tentar ensinar um rio a correr para trás. A frustração de Shifu era palpável. Cada fracasso de Po era um espelho de seu próprio medo de não ser bom o suficiente para agradar Oogway, ou, mais profundamente, de ter falhado em controlar seu próprio pupilo mais promissor, Tai Lung. Os 5 furiosos, criados na cultura da excelência e do rigor, viam Po com desdém. Tigresa, em particular, sentia que a escolha de Po desvalorizava cada gota de suor que ela e seus irmãos haviam derramado. Seus olhares eram mais afiados que qualquer espada. Eles o testaram, esperando que ele desistisse, que provasse que Oogway estava errado. Foi a fome que serviu de ponte. Quando Shifu, quase por desespero, usou os bolinhos de Jinsum como isca, algo se acendeu em Po. Ele descobriu que podia mover-se com intenção quando havia algo valioso em jogo.
A técnica não vinha da força bruta, mas da absorção instintiva de como seu corpo, grande e mole, poderia desviar e absorver o impacto. Ele não lutava como os furiosos, ele lutava como um panda. Ele encontrava alegria na dor do treinamento, contanto que terminasse com uma recompensa comestível, e essa alegria o tornava maleável à lição. A sombra de Tai Lung era a antítese de Po. O leopardo das neves era a manifestação do talento sem controle, uma máquina de destruição movida pela mágoa e pela crença de que o mundo lhe devia algo. A fuga dele foi um prenúncio de violência, uma confirmação de todos os medos que Shifu tentara enterrar. Quando os furiosos enfrentaram Tai Lung, eles encontraram um guerreiro que havia dominado a técnica sem a moral, e a luta expôs suas limitações. Eles eram especialistas, mas Tai Lung era o predador supremo. A revelação do pergaminho, um espelho cintilante, foi o momento em que Po parou de buscar a resposta fora de si. Ele viu a si mesmo, desajeitado, mas ali, inteiro. O poder não era um segredo místico, mas a aceitação de sua própria natureza. Diante de Tai Lung, Po não tentou ser um tigre ou um macaco. Ele aceitou ser a massa resiliente que era. Ele usou a força do leopardo contra ele mesmo, a inércia de Tai Lung se tornando a arma de Po. Quando ele aplicou o toque dos dedos, não foi um movimento estudado, mas a manifestação final de sua crença. Ele era o dragão guerreiro, não por ser perfeito, mas por ser inabalável em sua identidade panda. O silêncio que se seguiu à vitória não foi de surpresa, mas de profunda compreensão para todos que testemunharam a ascensão do mais improvável dos heróis. A figura de Sr. Ping, o pai adotivo de Po, permanecia como um pilar de calor e previsibilidade na vida do panda. Para Ping, a excelência residia na simplicidade de um bom caldo de macarrão, na consistência do preparo, uma filosofia oposta à volatilidade das artes marciais. Ele amava seu filho com uma devoção incondicional, embora secretamente temesse que os sonhos grandiosos de Po o levassem para longe do conforto da cozinha. Essa dualidade, o desejo de Po pela aventura épica e a necessidade de Ping pela estabilidade familiar, era um subtexto constante na narrativa da vida do panda. A preparação mental dos 5 furiosos para a cerimônia era um estudo de contraste. Tigresa, com sua postura sempre impecável, representava a disciplina forjada na dor, um reflexo do treinamento severo imposto por Shifu. Macaco trazia um humor leve, mas sua maestria era inegável. Para eles, o Kung Fu não era um sonho, era o único modo de vida possível. A chegada caótica de Po, caindo como um bolo de arroz desajeitado, foi um insulto à sua perfeição adquirida. Mestre Shifu, por sua vez, carregava o peso de um fracasso anterior que moldava sua visão de mundo. Seu mentorado anterior, Tai Lung, havia sido um prodígio de força bruta e ambição desmedida, um aluno que ele não soube guiar moralmente. O desprezo de Shifu por Po era em grande parte um medo projetado. Se Po fosse o verdadeiro dragão guerreiro, significava que toda a sua vida dedicada ao refinamento técnico havia sido um desvio. Ele via em Po a chance de Oogway corrigir seu erro passado, e se Po falhasse, Shifu estaria provado certo em sua crença na superioridade da técnica sobre o potencial bruto. O treinamento inicial era um campo de batalha emocional. Po absorvia as críticas como se fossem golpes diretos em seu valor próprio. Ele se via refletido nos olhares de decepção, especialmente o de Tigresa, que parecia mais pessoalmente ofendida do que os outros. O ponto de virada, orquestrado pela genialidade desesperada de Shifu, foi uma epifania sobre a natureza da motivação. Ao usar a comida, a única coisa que verdadeiramente conectava Po ao seu passado e ao seu pai, como recompensa, Shifu desbloqueou um instinto de sobrevivência e desejo que transcendia a inabilidade física. Po não estava aprendendo a lutar como eles. Estava aprendendo a usar seu próprio peso e centro de gravidade, transformando o que parecia ser sua maior fraqueza em uma armadura flexível. Quando Tai Lung retornou, ele não era apenas um inimigo, era a sombra de Shifu, a prova viva do que acontece quando o talento é alimentado apenas pela raiva e pelo sentimento de injustiça. A fúria de Tai Lung era articulada,
metódica em sua destruição. A derrota dos Furiosos não foi por falta de habilidade, mas por falta de adaptação a uma força pura e descontrolada. Eles lutavam com a forma. Tai Lung lutava com a necessidade. O clímax no Palácio de Jade, após a leitura do pergaminho espelhado, foi uma transição de poder. Po, finalmente, entendeu que a história do dragão guerreiro não era uma fórmula, mas uma permissão para ser autêntico. Ele não precisava imitar a graciosidade de macaco ou a ferocidade de tigresa. Seu poder era a resiliência de um panda que sempre se levantou após cair. Ao enfrentar Tai Lung, Po se tornou o saco de pancadas perfeito, um colchão que absorvia o ódio do leopardo, deixando-o exausto pela própria violência direcionada. O golpe final, o Wuxi Finger Hold, não era apenas uma técnica, mas um ato de suprema confiança, uma demonstração de que ele podia controlar o poder de Tai Lung simplesmente por não ter medo dele. A paz retornou ao vale, uma paz mais rica e profunda, pois agora ela era guardada não pela perfeição, mas pela aceitação da imperfeição. Po, o desajeitado, havia se tornado a âncora de toda a esperança. A celebração que se seguiu à derrota de Tai Lung foi um espetáculo de alívio e admiração sem precedentes. O Palácio de Jade, antes um templo de disciplina austera, agora ecoava com a alegria ruidosa de um festival. Po, o novo dragão guerreiro, não estava mais cambaleando. Ele caminhava, ainda um pouco desajeitado, mas com uma nova gravidade em seus passos. Tigresa, que antes mal conseguia olhá-lo nos olhos, agora o observava com um respeito recém-descoberto. Ela, que havia dedicado cada fibra de seu ser à busca da perfeição, compreendeu que a verdadeira força residia na autenticidade, um conceito que a rigorosa criação de Shifu nunca a havia permitido abraçar completamente. A rigidez em sua postura cedeu um pouco, substituída por uma aceitação relutante, mas genuína, de seu novo companheiro de armas. Shifu, por sua vez, experimentou uma libertação profunda. O fardo de tentar forçar Po a encaixar-se em um molde pré-estabelecido finalmente se dissipou. Ele percebeu que sua própria rigidez como mestre vinha de sua incapacidade de perdoar a si mesmo pela falha com Tai Lung. Ao aceitar o panda, ele, de fato, se perdoava por não ter sabido olhar além do talento óbvio, um erro que lhe custou caro. O mestre Shifu começou a integrar os métodos de Po em seu próprio ensino, entendendo que o Kung Fu não era uma forma única, mas um espectro de possibilidades. Ele via a alegria contagiante de Po ao ensinar aos outros aldeões como usar seu peso de maneira inteligente, transformando o medo em riso e a inércia em movimento proposital. O Sr. Ping, o pai Noodle, teve um momento de triunfo silencioso. Ao ver seu filho aceito e celebrado, sua preocupação cedeu lugar ao orgulho paternal. Ele continuou a servir seus deliciosos pratos, mas agora as entregas de Po eram menos sobre obrigações e mais sobre visitas carinhosas ao palácio, onde ele ocasionalmente tentava ensinar aos 5 furiosos a arte de dobrar massa de maneira eficiente. Havia uma nova harmonia no vale. A comida e a luta coexistiam em equilíbrio, provando que a essência de um guerreiro não precisava excluir os prazeres simples da vida. A vida de Po, como dragão guerreiro, trouxe uma nova dimensão à rotina do Palácio de Jade. Ele não era apenas um defensor. Ele era um unificador. Sua natureza gentil e sua incapacidade de levar a si mesmo muito a sério desarmavam tensões antes que elas pudessem se solidificar. Enquanto os furiosos mantinham a guarda alta contra ameaças externas, Po ensinava a importância de estar em paz consigo mesmo. As histórias de sua jornada, de um sonhador glutão a salvador do vale, tornaram-se lendas sussurradas, inspirando uma nova geração de jovens animais que antes viam o Kung Fu como algo reservado apenas aos mais esguios ou mais disciplinados. A era do dragão guerreiro panda havia começado, uma era definida não pela técnica perfeita, mas pela coragem de abraçar a própria, deliciosa, desordem. A nova harmonia no Vale da Paz não significava o fim dos desafios, mas sim uma mudança na perspectiva com que Po os encarava. Ele aprendeu rapidamente que proteger o vale não se resumia a um único confronto épico, mas a uma vigilância constante sobre o espírito da comunidade.
Po, em sua nova função, tornou-se o embaixador das artes marciais para o povo comum, que antes via os furiosos como figuras distantes e quase míticas. Ele descia a montanha com frequência, não mais com cestos de noodles, mas com lições práticas de defesa pessoal que qualquer vendedor de frutas poderia aplicar. Os 5 furiosos, observando Po interagir com a população, começaram a desmantelar suas próprias armaduras emocionais. Tigresa, em particular, começou a reconhecer que sua dedicação obsessiva à forma a havia tornado cega para a adaptabilidade. Ela começou a treinar com Po, não sob a supervisão de Shifu, mas em sessões informais onde Po, sem querer, a forçava a relaxar seus músculos tensos, muitas vezes rindo da sua seriedade excessiva. Ela descobriu que a firmeza do panda era uma âncora. Quando ela ameaçava se perder em sua própria intensidade, Po a trazia de volta à terra com um comentário irônico sobre a quantidade de bolinhos necessários para tal proeza. Shifu, agora mais leve, começou a focar na sutileza do ensino. Ele via em Po a prova de que a verdadeira mestria não era a ausência de falhas, mas a capacidade de integrar essas falhas em um sistema funcional. O mestre começou a encorajar os alunos mais jovens a experimentar, a falhar ruidosamente, algo que ele jamais teria permitido na época em que treinava Tai Lung. Ele se lembrava com tristeza do potencial desperdiçado do leopardo, mas agora essa memória servia como um lembrete para nutrir a luz em vez de tentar extinguir a escuridão. Houve, contudo, um efeito colateral na popularidade de Po. A fama trouxe consigo uma onda de discípulos oportunistas, jovens entusiastas que só viam a glória e não o trabalho duro. Eles copiavam o estilo desajeitado de Po, esperando que a mera aparência de um panda grande os tornasse invencíveis. Po, que nunca quis ser um modelo, sentiu o peso da responsabilidade de liderar pelo exemplo correto. Nesse momento de estabilidade, uma nova ameaça sutil emergiu, não de força bruta, mas de manipulação psicológica, testando a resiliência moral do dragão guerreiro. Um mestre ermitão, cuja fama era baseada em promessas de iluminação rápida, começou a atrair seguidores do vale, alegando que o Kung Fu tradicional era lento e desnecessário. Essa nova filosofia pregava a busca pelo poder imediato sem sacrifício, ecoando perigosamente as ambições não resolvidas de Tai Lung. Po, agora ciente de que a batalha final não era contra um inimigo físico, mas contra a tentação da facilidade, precisava provar que a jornada, com todos os seus tropeços e acidentes, era o verdadeiro segredo do pergaminho. Ele se preparou para enfrentar a tentação de sua própria identidade, desta vez com a ajuda de seus amigos, os 5 furiosos, que agora lutavam não apenas ao seu lado, mas com o mesmo coração autêntico. A chegada dessa nova ameaça sutil, um guru de iluminação instantânea, ressoou profundamente no âmago do treinamento de Po. Era a velha tentação, a promessa de recompensa sem o esforço do caldo de feijão. O mestre charlatão pregava uma forma de Kung Fu que ignorava a dor, a paciência e, crucialmente, a história pessoal de cada um. Po sentiu um desconforto visceral. Era o mesmo apelo que fizera Tai Lung se perder, a crença de que um atalho poderia levar à grandeza. Os jovens aspirantes, vendo Po como um atalho milagroso, começaram a rejeitar as lições sobre o centro de gravidade e a absorção de impacto. Eles queriam o toque do dedo infinito, sem terem passado por semanas apenas tentando não quebrar a cabeça durante o treinamento de equilíbrio. Po, que entendia perfeitamente o desejo de pular etapas, sentiu a necessidade de desmistificar sua própria vitória. Ele sabia que seu sucesso não fora um truque de mágica, mas a aceitação de sua gordura e lentidão como vantagens estratégicas. Para combater essa maré de superficialidade, Po e os furiosos decidiram dar uma demonstração que seria a antítese da promessa vazia do guru. Não seria uma luta destrutiva, mas uma performance de maestria encarnada. Tigresa, inspirada pela nova leveza, executou uma série de movimentos fluidos que terminavam em posturas de total estabilidade, mostrando que a forma seguia a força interior. Macaco e Louva-a-Deus entrelaçaram suas artes em um balé mortal que exigia precisão de anos de prática. O ponto alto, claro, foi a participação de Po. Ele não tentou imitar a velocidade.
Em vez disso, ele pegou um dos praticantes mais rápidos do grupo do guru, que tentou atacá-lo com uma rajada frenética de golpes. Po simplesmente se tornou um obstáculo maciço e sorridente. Os golpes do jovem simplesmente ricocheteavam em sua barriga, gastando toda a energia do agressor até que ele caísse ofegante no chão, ileso. Vocês buscam o poder, Po declarou, sua voz agora carregada de uma autoridade calma, a mesma que ele ganhara ao encarar Tai Lung. Mas o poder não está no quão rápido você ataca, está no quão bem você aguenta o que vem em sua direção. Eu sou pesado, isso é um fato. Mas este peso me ensinou a não ser empurrado. O segredo do pergaminho não é o que ele diz, mas o que ele reflete. Quem você é, de verdade. Se você tentar ser mais rápido do que é, você se quebra. Se você for exatamente quem você é, você se torna inquebrável. Essa lição, vinda do panda que virou o herói, finalmente desarmou a sedução da resposta fácil. O guru, sem poder vender a ilusão de força imediata, viu seus seguidores voltarem para as aulas de Shifu, ou, mais frequentemente, para a fila do Sr. Ping, reconhecendo que a verdadeira satisfação, seja no macarrão ou no Kung Fu, vinha da dedicação ao processo. Po, ao defender a integridade do treinamento, solidificou seu legado, não apenas como o guerreiro mais forte, mas como o mestre mais sábio que o Vale da Paz já conhecera. A vitória sobre a tentação da facilidade trouxe um período de paz profunda, permitindo que Po se concentrasse na construção de um legado duradouro. O Palácio de Jade transformou-se gradualmente de uma fortaleza de perfeição marcial em uma escola de autodescoberta. Po, o mentor improvável, começou a desenvolver seu próprio estilo de ensino, focado menos nas catas complexas e mais na aceitação corporal e na resiliência emocional. Ele insistia que cada aluno encontrasse seu ponto de panda, o centro de gravidade único que lhes permitia absorver e redirecionar a pressão. Tigresa, agora uma presença mais suave, começou a se aventurar fora dos muros do palácio com Po. Ela ainda era a guerreira mais feroz, mas sua motivação mudara. Ela não buscava mais a aprovação de Shifu, ou a honra inerente ao título de Furiosa. Buscava a excelência por si mesma, um desejo que Po havia reacendido ao mostrar que a paixão genuína era mais poderosa que a obrigação. Em uma dessas patrulhas fora do vale, eles encontraram um pequeno vilarejo assolado por bandidos, homens que não eram mestres de Kung Fu, mas apenas brutamontes bem organizados. O confronto revelou a nova faceta de Po como líder tático. Enquanto os furiosos tradicionais poderiam ter neutralizado os bandidos com demonstrações de força avassaladora, Po os observou. Ele percebeu que a força dos bandidos residia na sua formação compacta. Usando sua massa, Po se posicionou como um pivô, um obstáculo móvel, permitindo que Tigresa usasse sua agilidade superior em flancos estratégicos. O panda se tornou o escudo, a distração necessária, permitindo que a precisão dos furiosos fosse aplicada de forma cirúrgica, sem causar danos permanentes, apenas desorganização completa. Foi uma dança coordenada de poder bruto, o panda, e refinamento técnico, os outros mestres. Shifu, observando a distância com Oogway, que na verdade raramente saía de sua meditação profunda, mas cujas opiniões eram sempre sentidas, sorriu. O mestre finalmente entendia o que Oogway sempre soubera. O Kung Fu não era sobre como você era criado ou qual técnica você dominava, mas sobre o quão profundamente você entendia a si mesmo e ao seu ambiente. A história de Tai Lung, o prodígio consumido pela raiva, serviu como a sombra necessária para que Po pudesse se tornar a luz da aceitação. O medo de Shifu de ter criado um monstro foi dissipado pela aceitação incondicional de seu aluno mais improvável. O legado de Po, consolidado nesses pequenos atos de serviço e ensino, era claro. Ele não apenas havia salvado o vale, mas o havia tornado mais resiliente, ensinando que a vulnerabilidade, quando aceita, torna-se a maior força. O panda, o mestre Noodle em treinamento, havia completado sua jornada, transformando a cozinha de seu pai em um local sagrado de onde se originava não apenas o sustento, mas também a filosofia de um novo tempo para o Kung Fu. O futuro do vale parecia seguro, guardado não por um guerreiro perfeito,
mas por um coração grande e totalmente autêntico. A aceitação dessa nova filosofia reverberou até mesmo nos detalhes mais mundanos do Palácio de Jade. A rotina de exercícios noturnos, antes marcada pelo silêncio militar e pelo ranger dos ossos sob pressão, agora incluía momentos de pausa para alongamentos descontraídos, onde Po frequentemente inspirava os outros com piadas ruins ou observações perspicazes sobre o teor de gordura dos petiscos escondidos. Ele havia injetado uma dose necessária de leveza na venerável instituição, provando que a seriedade absoluta era tão perigosa quanto a irresponsabilidade total, como demonstrara a queda de Tai Lung. Sr. Ping, sentindo-se mais conectado ao universo do Kung Fu através do sucesso de seu filho, começou a inovar em sua culinária. Ele criou um novo bolinho especial, o bolinho da calma interior, que, segundo ele,